Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa De Cara com Elas. O tema de hoje é Sagrado Feminino. O que eu tenho com isso? Hoje você vai descobrir nesse nosso programa por que é tão importante que você não só compreenda o que significa esse Sagrado Feminino, mas também o quanto ele já faz parte da sua vida e como você também pode se beneficiar a partir desse conhecimento, a partir dessas reflexões que nós vamos trazer aqui, desse debate, né, gente? Porque aqui é o momento da gente conversar e bater um papo. Sim. E aí, pra gente começar, então, a trazer um pouco desse movimento, porque o Sagrado Feminino é um movimento que tem crescido cada vez mais, é um resgate do nosso feminino. A gente fala muito e é muito importante que a gente tenha essa clareza de que nós temos um feminino ferido diante de toda a nossa trajetória, né, a trajetória da mulher. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. A gente trouxe um pouquinho no primeiro programa essa perspectiva, né, sobre o papel da mulher ao longo da história. Sim. Mas eu acredito que vale a pena a gente reforçar para quem está aqui hoje com a gente por que feminino ferido. Como é que você enxerga isso, Simone? Então, por que o nosso feminino ele está sempre ferido? Eu acho que é devido às crenças limitadoras que foram impostas na gente. Vou falar da minha experiência, né, como mulher hoje, com 50 anos. Tudo que a mulher sente é normal. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu morria de cólica. A minha mãe falava assim, isso é normal. Como assim isso é normal? Gente, minha mãe, eu amo minha mãe, tá? Vocês estão... Daqui a pouco eu falo assim, nossa, ela odeia ela, não. Mas a minha mãe... Já é assim. Meu Deus do céu, mas gente... E eu, gente... Foi essa ferida, né? Do período de virar mocinha. Ô, gente, eu falei assim com a minha mãe, se virar mocinha isso, eu não quero virar mocinha não, pelo amor de Deus, eu senti essa dor. Por que eu tenho que sentir essa dor? Não, é normal. Não é normal, gente. E como não foi normal. Então, na minha concepção, quando eu falo que eu preciso curar o meu feminino e consagrar, é eu respeitar os limites do meu corpo, do meu ser, da minha essência, como mulher madura, né? Uhum. De entendimento de tantas coisas. Então, ser sagrado o meu corpo, né? Para eu respeitar os limites que eu tenho. Maravilha. E você, Cássia? Como é que você vê essa questão do feminino ferido? A mulher, eu acho que ela sempre foi subjugada, né? Inferiorizada, né? Tratada como sexo frágil, mas na verdade né? Pisada mesmo, né? Anulada, a submissa, exatamente. a que está por detrás da cortina, de trás dos panos, né, das descobertas científicas, a que está atrás do homem. A que está atrás. Até né? na hora então, de eu apresentar, acho que né? o ferido até na hora de apresentar. é assim, né? Uhum. O ferido começa por aí, mais do que ela, porque ela talvez não se sentisse tanto quanto a sociedade coloca, né? É verdade. Porque ela sabe, muitas sempre souberam da força, da fortaleza da mulher que era, sim, né? Sim. Senão não teriam desbravado não, tanto, né? O espaço delas, né? O lugar que é delas, né? Que é nosso, né, que gente? É nosso, né? Que é Mas nosso. eu acho que é mais ou menos por aí esse ferido, né? Pois é, olha que interessante, a gente falando sobre essa questão do feminino ferido. Não sei, a grande maioria das pessoas talvez pode não saber. Existe o livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem também o Ciclo das Mulheres, Ciclo do Sagrado Feminino, que é um outro livro que eu super indico também. Neles a gente aprende, né? É uma coisa que foi nova para mim, pelo menos, que num passado, né, bem remoto, as aldeias eram lideradas por mulheres. A anciã era a líder. Então, os homens saíam para caçar, porque aproveitava-se ali da questão da força física, etc. Mas a mente e o coração era a mulher. Então, por isso mesmo que ela estava ali sempre
ela é que plantava e colhia da terra, né? Então a mulher, ela sempre teve essa conexão com a natureza, com a terra, com o fruto, né? Esse ciclo. Sim. Esse ciclo sem fim. Gente, Pois é, eu gosto mesmo. É umas músicas que eu nem conheço. Não, mas essa música é do Rei Leão. Não é possível que você não conhece. Ai, não. Não acredito. Não, pois é, ó. O ciclo sem fim é um exemplo, né? Do quanto a natureza humana, os seres humanos e o mundo, né? A natureza em si. Sim, até mesmo a questão da abelha. A abelha é maior, né? Quem é que nutre a abelha? Né? Então, assim... Não entendi, não. Não, Você tá falando da abelha rainha? A abelha rainha. Ah, sim. Ué. Né? A abelha rainha, ela é do sexo feminino? Né? Sim. É. Sim. Não sei, às vezes vai que A era só o rainha. nome. Não. É mulher. É mulher. É verdade. A abelha Então, rainha. Eu Ela é acho que feminina. Ela é feminina. a mulher, ela tem... Lembra que a mulher também é masculina. É, não não, esqueça. Sim, não. sim. É um animal de ela sexo é diferente. fêmea. Ela é fêmea. Fêmea! Ela é fêmea. Ela É um faz, animal, né? é um inseto. É, ela Só pra fêmea. gente diferenciar, porque faz diferença. Só isso, tá? Porque, Porque... é pra gente ver o quão importante nós, mulheres, temos esse papel, né? E consagrar isso deveria fazer sempre parte, né, da nossa vivência. Mas é isso que você tá falando, né? A gente tá precisando resgatar essa época, né? Esse momento que, naturalmente, o feminino não era ferido, era o contrário. Era o contrário, nós éramos potência. Aí éramos potência. Mas foi aí que surgiu. O homem, ele não satisfeito, roubou a cena. Ao longo da história, quando você vai ver filmes, você vai ler sobre, você vai ver o homem plantando a semente de quê? De duvidar do poder da mulher, de duvidar que ela não tem nada que liderar nada não. Ela faz Bastidores. ela é bastidores, mas ela é a bruxa, porque ela sabe de plantas medicinais, ela é a que cura as pessoas, mas da onde que ela cura aquilo? Aquilo ali é coisa, ela tá fazendo uma coisa errada. Aí começou a plantar na mente das pessoas que a mulher, aquilo que ela conquistava, aquilo que ela tinha de poder. Era conquistado de maneira errada, sabe? E isso foi sendo plantado, e hoje o que a gente está aí buscando confirmar, né, na sociedade, o nosso papel e a nossa posição, tem a ver com uma luta que veio antes de nós, né? Sim. Uma luta, que aí realmente foi luta. Nós já somos as pessoas que estão aqui para reforçar aquilo que foi conquistado, né? Sim. Então, quando a gente trata de masculino e feminino, como a gente conversou, dentro de nós temos o feminino e o masculino, né? Só que esse tema é um tema que a gente precisa trabalhar de uma maneira muito mais profunda. Sim. Então eu quero aproveitar, você que está aí com a gente, fica com a gente, eu vou falar aqui um pouquinho no próximo bloco sobre o que é ser feminino e masculino. Vamos lá, até daqui a pouco. Estamos de volta e pegando um gancho aí com o bloco anterior, vamos deixar mais esclarecido aqui para todo mundo o que é essa questão do feminino e masculino que existe dentro da gente. Lembra do Yin e Yang?
essas duas forças? Sim. Também é a mesma coisa, tá, gente? O que acontece? Dentro de nós temos metade do nosso cérebro. Existem também pesquisas que provam, né, que não quer dizer que o nosso cérebro é exatamente dividido, tá, gente? A gente divide só para ficar mais fácil de entender. E até mesmo na figura tem uma divisão. Aí eu acho que a gente fica meio que influenciada a ter que dividir. Mas não existe uma divisão, né? Então, o nosso cérebro, eu vou falar de forma dividida para ficar mais fácil da gente entender. Então, o nosso direito, o lado direito do nosso cérebro, ele corresponde à nossa mão esquerda. É um cruzamento. Há um cruzamento. E a mão e o lado esquerdo do nosso cérebro corresponde à nossa mão direita. O que é o direito e o esquerdo do nosso cérebro? O lado direito é o feminino. O lado esquerdo é o masculino. O lado direito, que é o feminino, o que ele contempla? Intuição, criatividade, emoção e assim por diante, tá? Então tá relacionado, principalmente, por isso que a gente fala muitas vezes assim, você é muita emoção, você é muita razão. Isso tá relacionado ao feminino e masculino que existe dentro da gente. Uhum. Já o masculino, ele é o lado do nosso cérebro que representa aí para nós o nosso raciocínio lógico matemático, que seria essa questão da razão, né? De ser mais metódico, né? De planejar, de ter que fundamentar as coisas. Mais forte. Não. Não fala forte, não. Não. Porque todos dois são, né? A gente precisa tanto da criatividade quanto da razão. Porque quando a gente vai dosar, a sensação que a gente tem quando a gente tem razão é que a gente é mais forte. Muito bem, mas aí é uma crença, tá vendo? Isso é algo que foi plantado pra gente. Pois é. Por isso que o feminino tá ferido. Justo. Porque o que é masculino é que é exaltado. Ela tá falando de características femininas e masculinas que foram implantadas, não, que foram... como que eu uso a palavra? Que foram eu não tô conseguindo te ajudar. Foram colocadas Sim, pra gente como características masculinas e como características femininas. Na verdade, que não significa que você, como mulher, não tenha isso do homem e o homem, como o homem, não tenha da mulher. Não, na verdade, foi construído na nossa mente, na nossa vida, que a mulher é só o feminino. E o homem é só o masculino. Isso, é isso que a Cássia tá falando. E isso foi determinado para nós. É o que a gente aprendeu. Né? Isso. Então, por exemplo, a mulher é mais emoção. Não, a mulher também é razão. E o homem é muito do poder, da razão. Não, ele também é da emoção. E por que poder está só relacionado ao masculino? Não existe isso. Por que ser forte está só relacionado ao masculino? Não, tem muita exatamente. Mulher que é muito mais. Sim, exatamente. Meu marido falou esses dias. Tem muito homem sensível. Falando, porque muito a mãe, mais que muita mulher. Tem muito homem frágil. A mãe é mais sensível, a mãe é mulher, ela é mais emotiva. Do mesmo jeito que ela é sensível e emotiva, ela também é razão e é forte. E tem o poder dentro dela do mesmo jeito. Sim. Né? Mas então, essa condição, né? De ter implantado isso na gente. Mas aí eu quero saber o seguinte, Simone. Hoje, e aí, gente, a pergunta vai para vocês também. Hoje, você se considera uma pessoa mais feminina ou mais masculina? Não. Eu acho que eu fiz essa pergunta para vocês no primeiro programa. E eu ainda continuo sendo mais feminina, né? Mais emoção, mais, né? A criatividade também. Então, o meu feminino continua falando muito alto. Fazer esse equilíbrio do masculino, nesse momento, tá mais desafiador para mim. Então, por isso que eu estou realmente hoje no estado mais feminino. E você, Cássio? Hoje também estou mais feminina. Eu respondi pra você na live que teve uma época que só faltava eu falar grosso. É verdade. Não foi? Foi. É verdade. De tão masculina que eu era. Eu já tive meu lado masculino muito Até forte. roupa masculina eu usava, perfume Olha masculino. Que incrível. Aí a gente entra num ponto. Né? Olha como que o nosso feminino tá ferido. Porque até uma roupa que a gente usa para trabalhar tem que ser o terninho. Porque aí eu passo sensação de que poder, a imagem de poder, que eu sou competente. Porque isso tem a ver com o
masculino, porque nós aprendemos, de acordo com a nossa história, que o masculino é que implica poder para as pessoas. Competência. Só faltava eu falar grosso, porque o resto era perfume masculino, roupa masculina. Olha, até o perfume? Até o perfume. Ficava complicado. Usei né? muito tempo perfume masculino. Eu tenho uma amiga que até hoje ela usa perfume masculino. Perfume masculino eu usei por muito tempo específico. Era um perfume que eu Mas eu conheço várias pessoas que usam ele até também. saiu de linha, ele já nem existe mais. Interessante Mas né? tinha um significado também o perfume pra mim, entendeu? Então eu usei ele por muito... era um simbolismo, né? Era. Então tinha um... Nos tinha demais um detalhes. Em off, amiga. Aqui não é de cara com elas. Aí eu quero ficar de cara com esse lado seu. Conta aí. Mas hoje, mais engraçado. Desconversou e ficou vermelha. Fugiu. A escolha A tangente. Mas engraçado que eu sempre fui vaidosa. Apesar de, sabe? Mas aí é que tá vendo? Vaidade não é uma questão da mulher. Feminina. Não é feminina, é do feminino. Não é da mulher. Porque o homem também tem feminino. Então ele também pode ser vaidoso. E aí vem o detalhe. Aí já vem a questão do preconceito. Mas se ele é muito vaidoso, olha... Mas a vaidade... Não, porque a gente fala crenças. de vaidade... Às vezes a mulher fala de vaidade. Não é vaidade de estar sempre arrumadinho. É vaidade, gente... Se cuidar. Não só nesse sentido que eu tô falando, não. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era passar batom. Quando eu era mais novinha, né? 12 eu tive anos, essa fase também. Eu passava batom até andando assim, na rua. anel era nos 8 dedos, assim, ó. Nas 2 mãos, sabe? Olha. Colar, tava sempre com colar. Era assim, sabe? Eu era muito, extremamente Mas vaidosa. até a questão da vaidade, ela é relativa, né? Porque eu também tinha a ideia de que as pessoas associam vaidade muito mais a isso aí do que ao que vaidade realmente significa. De autocuidado. Porque vaidade tem a ver com autocuidado. Sim. Porque às vezes a pessoa tá linda, maravilhosa, por fora, mas por dentro não tá se cuidando. Não, e não é só por dentro, não. Uma vez eu viajei com uma pessoa que pra mim era uma bicho grilo. Total. Uma pessoa totalmente alternativa, então pra mim ela não era vaidosa. Gente, ela terminou de tomar banho, ela pegou a necessaire. E aquilo, seu creme de rosto, creme da mão, creme dos pés, creme do corpo, creme pro cabelo, creme... Eu falei, meu Deus, eu não tenho um creme. Como que essa pessoa tem isso tudo de creme? Então assim, ela era totalmente vaidosa, tanto quanto eu. Só que a minha vaidade era de um jeito e a dela era de outro. Só isso. Exato. Olha como é que é. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente olha para as coisas, né? E muito desses conceitos distorcidos é o que a gente está aprendendo na nossa vida, né? É o que é imposto para nós. Mas hoje eu tenho muito mais esse cuidado com o meu lado feminino também, sabe? Primeiro que a gente precisa manter o equilíbrio, né? E o feminino precisava vir mais forte aí para poder... Equilibrar? Mais do que equilibrar, para eu poder acordar para a vida, para eu poder desabrochar, equilibrar melhor também isso tudo dentro de você, né? Para eu poder me encontrar. Porque isso é importante a gente deixar aqui claro, né? Que a ideia não é ser mais feminina ou ser mais masculina, é a gente buscar encontrar o nosso equilíbrio interno. E a gente só vai conseguir esse equilíbrio interno também se a gente buscar se conhecer a fundo. Para eu poder descobrir o significado de ser mulher. Perfeito. Sabe? E isso é um... Porque não é ser mulher por ser mulher, porque eu nasci mulher. Sim, né? exatamente. Mas é se reconhecer mulher. De ser mulher, de saber o que é ser uma mulher, sabe? Qual que era o meu papel como mulher, o que eu entendia como ser mulher. É porque a sociedade, não fala sociedade, mas o mundo em geral, ele coloca que a mulher é só pra procriar. Das minhas capacidades como mulher. E não, né? não é só gerar, né? E não ser mulher como essência, como talentos, né? Como capacidades. Maravilha. Vamos dar uma pausa? A gente volta daqui a pouco e a gente continua aqui. Eu vou contar pra você uma ferramenta que fez muito sentido pra mim, que me reconectou com o meu feminino. Fica com a gente.
Estamos de volta e como eu prometi, vamos falar então, gente. Eu tenho feito um exercício incrível para me conectar de novo com a questão do meu feminino, tá? Eu acredito o seguinte, que nunca é tarde pra gente fazer essa reconexão. O sagrado feminino é quando você exercita realmente se reconectar com o feminino. E, gente, ó, sinceramente, a gente tem que estar fazendo isso sempre. Não é uma coisa que a gente... Sabe por quê? Porque o mundo é masculino. Então, se a gente não estiver realmente atenta a essa questão do que é o feminino, a gente se perde. E o se perder tem muito a ver com o fato da gente se desconectar da nossa essência. Olha que incrível. Então, tem tudo a ver com o que a gente já vem falando há muito tempo. Só que aí, antes de eu dar essa ferramenta, esse exercício, que qualquer pessoa pode fazer, não é só eu ou vocês, qualquer pessoa que está aí do outro lado pode fazer também, tá, gente? O que eu gostaria que vocês comentassem, que eu acho que é legal a gente compartilhar. Como é que foi a experiência de vocês com a questão da menstruação? Deus, como é livre. Mas eu quero que a Cássia comece. Eu sempre começo com Simone. Vamos começar, Cássia? Eu menstruei... Você lembra da primeira vez que você menstruou? Lembro. Eu menstruei muito nova. Eu fiquei menstruada com 10 anos. 10, Cássia? 10 anos. E eu lembro como se fosse hoje, porque eu fui no banheiro e aí eu falei, mãe, tem uma coisa preta saindo de mim. Eu fiquei desorientada. Você ainda não tinha eu não sido sabia preparada pra isso? Não. A minha mãe, ela sempre fez tudo assim. São 3 meninas. Aqui, gostei, hein? Eu tô achando que eu já vou conversar com a minha menina de novo. Conversa. Porque pode acontecer, uai. Ninguém sabe. Minha mãe sempre fez festinha de boneca, ela sempre foi muito participativa. Uhum. Mas, eu não sei se ainda não tinha tido oportunidade, nunca tinha falado sobre menstruação, não. E também às vezes ela nem esperava lembrasse. também, né? 10 anos é mais difícil. Apesar de ver dela caso. também ter sido mocinha, ficou mocinha nova. É? Com quantos? Minha mãe também com 10. Não, mas assim, né? Faz parte. E aí eu falei, mãe, tem uma coisa preta saindo de mim, mãe. Aí ela falou assim, calma, minha filha, você ficou mocinha. Aí que ela foi explicar o que tinha acontecido. Sim. E aí que ela foi instruir como que a gente usava absorvente. Na época eu falava morte. Não. Lembro demais. Tinha uma marca, né, mãe? A gente falava mods por causa da marca. Tinha uma marca. Até hoje, gente, o povo fala, ué. Só que tiveram aí surgimento de diversas outras marcas, né? Então, e aí ela foi explicar e tudo, né? E eu, menina, sempre tive um fluxo muito intenso. São 7 dias. 7? 7 dias, bastante cólica também, sabe? E aí eu lido com isso até hoje. Você ainda tem muita cólica? Hoje eu sinto menos cólica, mas eu sei quando eu vou ficar menstruada, porque eu não tenho um ciclo muito regular, né? E ele adianta geralmente de 6 a 9 dias, todos os meses. E aí, só que eu sinto cólica uma semana antes. Aí eu sei que minha menstruação já tá chegando. Ah, mas você tem alguma tabelinha, alguma coisa pra você? Não, é porque a gente vai se conhecendo ao longo do... Eu tô falando sim, tá? Mas eu realmente, pra mim, anotar e saber quando tá previsto eu anoto vir, o dia que eu menstruo. Novo pra mim. Não, eu anoto o dia que eu menstruo. Sim. Até porque como eu faço exames periódicos, porque eu tenho mioma, então toda vez que eu vou no ginecologista, ela pergunta o dia da minha última menstruação e eu gosto de saber os dias exatos que elas adiantaram. Nossa, gente, que vergonha. Quantas vezes eu já cheguei no ginecologista e ela, então, qual foi o último dia da menstruação? Aí eu começava a fazer conta. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Quem disse que eu lembro? Lembrava e não. Olha, doideira. Eu sempre tive não. Depois dos meus 23 anos, mais ou menos, eu comecei a ter muito mais cuidado comigo como mulher, né? Então, eu me olho, eu sei se tem... O que tiver fora do lugar, eu sei. Então, se apareceu qualquer coisinha fora do lugar, eu sei. E isso é interessante, isso que você está colocando, porque a gente às vezes acha que existem tantos tabus em relação ao corpo da mulher, né? E isso é autoconhecimento também. Exato. Né? Você conhecer o seu próprio corpo Sim. melhor Sim.
do que seu parceiro sexual. Com certeza. Sim, né? sim. Com certeza. Eu sei de todos os detalhes do meu corpo. Então eu sei, então hoje, por exemplo, eu sei, deu aquela dorzinha, eu falei assim, vou ficar menstruada. Olha. E aí, às vezes eu nem tô preso na data, né? E aí quando eu vou ver, tá próximo mesmo. Aí de eu confirma, ficar, né? de eu ficar menstruada. Legal. Então hoje eu sinto muito menos dor do que eu já senti em termos de cólica menstrual, mas o fluxo ainda é grande. Sim. Você lembra, Simone, de quando você menstruou? Sim, lembro que foi uns 10 dias antes de eu completar 11 anos. Minha mãe tinha conversado comigo, minha mãe conversava tudo. Fala, minha mãe tem um lado bom, gente. Ela conversou comigo, falando, minha filha, que você vai virar mocinha, vai acontecer isso. Eu, beleza. Eu fiz aniversário, ela veio. Fiz 11 anos, 2 dias depois ela desceu. Olha! E pra mim, eu falo, foi uma experiência horrorosa, porque eu passei muito mal. Eu tive muita cólica. Ah, você passou mal de cólica. De cólica. Muita cólica. E eu ficava 20 dias menstruada. Que isso? Nos 3 primeiros dias eu não saía de casa, porque não tinha condição. Fluxo muito grande. Muito grande. Eu também sempre sofri com Aí isso. depois que eu fui descobrir que eu não tinha cólica menstrual, eu tinha contração uterina. Porque a parede do meu útero, ela ficava muito espessa. Então, para que fizesse a expulsão daquilo, a parede contraía. Então, eram contrações que eu tinha. E doía demais da conta. Então, para cada mês, eu tive um período que meu fluxo era... O meu ciclo era muito irregular. E uma TPM que só faltava me jogar na frente do carro. É uma coisa muito, muito tensa essa questão, gente. De vocês terem essa questão de TPM. Minha mãe falava assim, não, minha filha, isso é normal. Eu falei assim, a gente não pode ser normal, gente. Não pode ser normal. Ficar menstruada 20 dias, ficar com uma TPM horrorosa, de querer matar os outros ou se matar. Mas você buscou acompanhamento para Depois de um tratamento? muitos anos. Ah, sério, Simone? Sério, porque enquanto eu estava dentro da casa da minha mãe, ela sempre falava que era normal. Ô, tadinha, porque ela aprendeu assim. Ela aprendeu a ser... é. porque ela tinha Sim, um fluxo sim. muito intenso. Ah, então então ela achava que isso era natural. era normal, dor é normal. Tanto gente, é que ela hoje falava tem- assim pra mim, não, você não vai aguentar ser mãe, não, você é muito mole. Eu falei assim, tá louca? Não, a senhora que é muito machona aí pro meu gosto. Ó, tá Como é vendo? que pode, né? Né? Então, quando eu saí, fui casei e tal, que eu fui ver realmente o tanto de problema que eu tinha. Aí eu fui descobrir mioma, fui descobrir adenomiose, fui descobrir endometriose. Então, são assuntos que muitas de vocês devem passar. Porque é uma dor que não tem precedência. Eu passei por todos os exames possíveis e impossíveis até descobrir isso. Eu acredito que vale a pena a gente até Trazer. trazer isso aqui pro programa, falar abertamente dessas questões, que nem sempre a gente conversa com outras Não, mulheres, né? Porque eu acho que ainda é tabu. E não é só tabu também, olha só o que você precisou viver para descobrir. Sim. Gente, para tudo nessa vida tem solução. Você imagina? A medicina tá aí, Sim. remédios, tratamentos de todo tipo. Todo tipo. A própria terapia holística tá aí para você não precisar tomar remédio, para você buscar amenizar essas questões, né, que são do nosso corpo físico. Sim. Porque ele tá ali gritando alguma coisa sobre a gente. Você imagina todo mês você ficar assim, nossa gente, tá chegando a época de eu ficar menstruada. Ai meu Deus do céu. Olha só, e Ó o todo pavor. mês esse pavor, O pavor- esse eu, medo. Eu cheguei a ficar com pavor Imagina. de menstruar, sabe? Mas olha só, eu só fui realmente cuidar quando eu tava com 40 anos. Quer dizer, há pouco Nossa. tempo. Recente. né? Recente. Né? E de uma coisa tão sagrada pra mulher, né? Que Pois é é. o que Mas aí não é permite à dela ser toa, mãe, né? sim, e não é à toa que a gente já associou e ainda associa muito Uhum. o fato da menstruação a ser algo totalmente negativo, Aham. ruim, né? É como se fosse um sacrifício para a mulher. Tem médicos Ser que defendem, mulher, né? Que pra quem vai menstruar. Mas é uma coisa realmente incômoda, né, gente? Apesar de ser sagrado. Mas a gente pode continuar esse assunto no próximo bloco? Porque, gente, isso aqui é extremamente importante que a gente reflita e aprofunde um pouco mais. Então, espero você no próximo bloco. Fica com a gente.
estamos de volta e esse assunto aqui tá rendendo, tá, gente? É. Enquanto a gente estava aqui no intervalo, a gente continuou discutindo e eu queria muito que a Simone falasse essa questão, Simone, que você, eu acredito que é um alerta para todo mundo que está assistindo a gente. Existem, E detalhe, né, só reforçando, que não é só para as mulheres, mas os homens também, homens porque também. vocês vão ser pais, vocês Sim, são filhos, sim. vocês são irmãos e vocês também precisam ter essa clareza até para saber Lidar. respeitar e aprender a lidar com a mulher, né? Sim. Com essa natureza do Quando feminino. fala, "Não, a mulher tá dos TPM. Não é assim. Eu acho Não que é? eu falo muito, eu não tive filhos, mas eu tenho uma sobrinha que ela já passa por essas dores e eu sempre alerto a mãe, leva pra saber se isso é normal, porque pra mim, na minha concepção, isso não é normal. E eu realmente só fui descobrir que eu tinha problema com 40 anos, foi quando eu pensei em querer ser mãe. Que aí eu fui descobrir, e olha que eu ia no ginecologista, aí a capacidade do profissional também de alertar a sua paciente, que você tem um problema, mas aí são exames que a gente faz, que infelizmente não são baratos, né? Eu tive a sorte, né, de ter plano de saúde, porque se a gente fosse pagar para cada tomografia que eu fiz, e foram várias, pra gente descobrir o que eu tinha. Então, em 2014, eu passei por uma limpeza total do útero, que aí eu falsifiquei, porque a adenomiose é dentro da parede do útero e a endo é fora. Então, ali eu limpei tudo, tirei pólipo, tirei mioma, vários deles, e foi super tranquilos o procedimento. Mas aí eu tive a cefaleia pós-RAC, que me fez voltar para o bloco cirúrgico, né? Por que eu tô falando isso? Que para servir de alerta, não é para colocar terror, mas realmente para você, mulher, olhar os sinais. Existem comunidades, Michele e Cássia, que falam sobre a endometriose e a adenomiose. Eu participo de uma delas, para falar da experiência dolorosa que é da gente passar por isso. Porque muitas vezes, muitas mulheres querem engravidar e por esses problemas não conseguem, né? E quando foi em 2018, eu tive que retirar o útero, para que não acontecesse coisa pior. Sim. Então, meninas, pais, mães, né, que têm as suas filhas e que vão casar, respeitem esse momento da mulher, acompanhem. Meu marido me acompanhou em todos. Então, quando eu tinha que entrar naquele tubo, não pode, gente. E ninguém com a gente. Mas ele foi. E ele ficava lá, segurando a minha mão. Porque a lágrima escorria, porque eu tenho pavor daquilo. E eu tinha que entrar de corpo inteiro para fazer. É tenso. E eu dou um recado para os profissionais também. Para cada procedimento que a gente fizer, fale pra gente como que é. Prepara, né? Sejam mais amorosos, acolhedores. Porque são todo dolorosos. Profissional, todo ser humano precisa ser isso, né? Gente, as pessoas falam, eu tenho pavor de fazer intravaginal. Pra mim, intravaginal é fichinha. Perto do que você precisou fazer, do que eu precisei fazer. Ver se as minhas trompas eram obstruídas, fazer pinçamento de útero a seco, sem nada. Gente, não. É muito triste. Pois é, eu acredito até que o depoimento, né, que você trouxe da Cássia, e você, principalmente, né, por ter retirado o útero, o fato de você não ter o útero não te faz menos feminina, não te faz menos mulher. E a gente precisa ter muito a gente está precisando ressignificar mais essa questão da própria menstruação mesmo. Sim. Olha só o que você precisou fazer para buscar um tratamento e para chegar talvez se você já tivesse identificado isso tudo antes, poderia ter sido uma outra realidade. Uma outra realidade. Tudo bem, né? A Sim, gente sabe que você tudo precisou viver isso Sim. por algum motivo, né? Mas assim, a menstruação, eu já ouvi muitas mulheres falando que desejavam ser homens. Por quê? Por conta da TPM, Sim, por conta da dor. Vezes Tenho certeza. Sabe? Pois é, a gente Mas eu precisa... confesso que o período menstrual é o melhor período pra ter relação sexual também, tá? Pois é. Isso aí varia de cada mulher, né? Tá vendo? Olha só, você descobriu um lado bom da coisa, Sim. né? Há quem goste. Quem goste. Quem goste.
E há mesmo, né? É incrível isso. Né? Assim como tudo na vida, né? Gosto é gosto. Gosto é gosto. E o movimento que hoje é feito, né? Voltado para somos mulheres, somos ativas sexuais, Sim, né? claro. É muito importante essa questão do ato sexual, até pra gente se sentir mais feminina mesmo, né? E esse movimento de ressignificar a menstruação, o ciclo menstrual, né? O nosso próprio ciclo interno associado aos ciclos das fases da lua, isso tudo, independente de você ter útero ou não, você pode fazer essa conexão com as fases da lua. E aí eu quero até indicar para você, caso você queira ressignificar isso na sua vida, fortalecer o seu feminino, compre a Mandala Lunar. É só você jogar www.mandalalunar.com.br. Você compra, é uma agenda, é igual uma agenda, só que ela vem te preparando, ressignificando e te ensinando a ressignificar a menstruação, o ciclo menstrual, independente de você menstruar ou não, tá? Então vale para quem quer ressignificar isso de acordo com as fases da lua. Até porque, é incrível. Tipo assim, eu tirei útero, colo, mas eu preservei os meus ovários. Então os hormônios ainda continuam. Perfeito, entendi. Pois é, olha, eu tava até comentando com as meninas que pra mim, a minha menstruação eu já tava com 13 anos. E com 13 anos, eu lembro que o meu pai me deu um tênis de presente. Porque eu fiquei mocinha. Minha mãe tinha essas coisas de orientar meu pai, então foi muito positivo. O meu fluxo sempre foi, meu caso é totalmente diferente de vocês, né? Meu fluxo sempre foi assim, pouco, mas tem um dia específico que é maior. Ele varia realmente de 5 a 7 dias. As cólicas raras. Sortuda. Eu falava isso com a minha irmã, raríssimas. Nossa! E o meu ciclo, ele é certinho, sabe? Aquela coisa ali que se eu quisesse fazer tabelinha, minha mãe, né, tem isso, então lá em casa nós somos todas tabelinha 3 anos, certinho assim, sabe? E deixa eu ver mais o quê. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo um corpo preparado para parir, eu não consegui ter o parto normal. Foi algo pra mim assim, mexeu demais comigo. Ficou porque frustrada? Eu sonhava com o parto de cócoras. Eu não poderia fazer o parto de cócoras aqui em Viçosa, né? Porque aqui a gente não tem uma maternidade e nem profissionais preparados para isso, mas ok. Hoje já é outra realidade, né? Mas na época não. E o fato, mas uma coisa que eu aprendi muito foi o fato de eu ter que entregar para Deus esse momento. Porque eu não tinha dilatação nenhuma, Bianca gigante. Então realmente, mas Enzo era menor e mesmo assim não consegui fazer o parto normal. Passagem. Bem, né? O importante é que eu tô com saúde, eles também. Sim. E ok, né? Por que a gente trouxe essa questão do sagrado feminino, gente? Para falar sobre essa questão também da nossa menstruação. Porque quando a gente recusa aceitar o fato de sermos mulheres, a gente também recusa, a gente está rejeitando. É uma maneira da gente se rejeitar. Rejeitar que somos criativas e intuitivas. Né? O sagrado feminino, ele vem para valorizar. É um movimento para a gente fazer esse exercício de valorização. O que hoje, Simone, você traz para o seu dia, para a sua vida, para você valorizar mais o seu feminino no seu dia a dia? Na sua profissão, no seu trabalho? Eu, principalmente, o respeito dos meus limites. Porque eu não posso, de jeito nenhum, ultrapassar aquilo que tá já assim, ó. Eu tenho que saber, ó, é hora de parar, é hora de parar, é hora de começar, é hora de começar. Então, hoje eu respeito os meus limites. Respeitar os limites. Você, Cássia, rapidinho, tá acabando nosso tempo. Limites, capacidades, competências, eu posso, confiança. É isso aí, gente. Pois é, o feminino também é poder, o feminino também é intuição. Mulheres têm todas as possibilidades de ter os mesmos lugares que qualquer outra pessoa na nossa sociedade. Busque o seu lugar e respeite o seu tempo, o seu sagrado, independente de feminino ou masculino. Não é? Com certeza. Esperamos vocês no próximo programa.
Beijo no Big coração. beijo pra vocês. Até. Até.